Durante a minha vida profissional, teve dois divisores de água assim, que foi quando eu comecei a ter contato com o VBA. Isso foi realmente um momento que muda muito a sua forma de trabalhar, né? Mas ainda assim, quando você começa com o VBA, você de fato começa trabalhando errado com o VBA, né? Marcos, existe um jeito certo? Não é isso, é que você está acostumado com Excel, você está com uma cabeça orientada a Excel. As funções, a forma de trabalho do Excel e seleções, e aí você começa a gravar macros e você começa a criar códigos no VBA como se fosse você trabalhando no Excel. E dá para ser muito mais simples que isso, dá para ser muito mais objetivo que isso quando você começa a se aprofundar no código, entende? E o segundo divisor de água, e creio que foi o principal mesmo, foi o meu primeiro contato com ADO. A biblioteca ADO do VBA, é muita sigla, né? A biblioteca ADO, lá do VBA, né? Você ativa ela no Visual Basic Editor. E quando eu tive o primeiro contato com ela, ali sim eu tive a total certeza de que eu conseguiria automatizar todos os meus projetos, que nada seria barreira para mim. Porque as possibilidades diante do ADO realmente foi um salto muito maior do que o meu contato com o VBA, propriamente dito, certo? Porque realmente o universo que abre o ADO nos seus projetos, para sua criatividade, é algo realmente incrível. E eu estou muito feliz essa semana, porque finalmente esta semana nós conseguimos trazer um módulo extra para o curso VBA Master Code só sobre ADO, exclusivo sobre ADO. E apesar de ser um módulo muito completo, né? Deixa eu mostrar aqui para você. Olha só. Aqui, ó, nosso módulo de biblioteca ADO, né? Com muitas aulas, aproximadamente 4 horas e pouco de aulas aqui, com exemplos práticos, né? Com arquivo de Excel, com CSV, com Access. Apesar disso, ele não é um módulo obrigatório, porque eu entendo que nem todos os profissionais, os alunos, né? Eles precisam nesse momento do ADO em suas vidas, e talvez pode ser que nunca chegue a precisar. Eu acho difícil. Tá legal? Tanto que eu sempre converso com o pessoal, né, que está começando agora no curso para entender as necessidades e geralmente conecta muito bem a biblioteca ADO. Por isso que nós corremos atrás para poder criar esse módulo exclusivo. Mas ele não é um requisito obrigatório, não é um módulo obrigatório para obtenção do certificado. Tudo bem? Então, se você não tem interesse no ADO, não tem problema, ele não vai ficar no seu caminho para você obter o certificado do treinamento, tudo bem? Agora, se você tem interesse no ADO, mas não tem certeza ainda se o curso, o treinamento VBA Master Code é para você, então eu vou fazer aqui nesta aula um exemplo bem prático sobre ADO para ver se você realmente se conecta com os seus interesses, com as suas necessidades aí do seu dia a dia, tá bom? Então, antes de mais nada, o meu nome é Marcos Rodelo, aqui do canal Excel Online Brasil, e toda semana eu trago muito conteúdo de qualidade para acrescentar, somar aos seus projetos, às suas automações. Já chega então deixando um super like aqui nessa aula, se inscreve no canal, marca aí o sininho para receber todas as notificações e me acompanha aqui neste exemplo clássico de ADO. Olha só. Eu trouxe aqui um arquivo, dessa vez não é um arquivo em branco, tá? Eu trouxe aqui este arquivo, onde eu tenho sim uma planilha completamente em branco e eu tenho uma aba faturamento, né? Com alguns dados aqui de datas, de clientes, cidade, produto, quantidade, Sbrubbles, Snuggles, Sfrubbles, enfim. A minha ideia é a seguinte, eu quero consultar os dados dessa planilha para esta aba aqui, né? Eu poderia consultar para uma outra pasta de trabalho, eu poderia consultar a partir de um arquivo CSV, a partir de um arquivo Access. Neste exemplo, estou fazendo uma consulta dentro do próprio arquivo
tudo bem? Entre uma aba e outra de Excel. Vamos lá então. Alt F11, estamos no VBE, Visual Basic Editor, vamos adicionar um módulo. E antes que eu possa começar minha subrotina, né, ou dimensionar minhas variáveis, nós vamos ativar a biblioteca. Então, menu Ferramentas, Referências, e aqui eu vou procurar, está em ordem alfabética, aqui eu vou na letra M, Microsoft ActiveX Data Objects, ADO. Eu vou ativar a 2.0. Marcos, por que esse tem a 6.1? Porque sempre quando eu crio meus projetos, eu não sei qual versão de Excel a pessoa do outro lado está utilizando. Se eu tenho certeza que estão todos utilizando a versão mais recente, eu não tenho problema nenhum em trabalhar com a 6.1. Porém, however, não é o que geralmente ocorre, por isso eu vou habilitar aqui a 2.0. Ok. Feito isto, então, nós vamos dimensionar as nossas variáveis dentro da nossa subrotina. Consulta dados. DIN CNS new adodb ponto connection. Então é o seguinte, eu vou fazer uma conexão da aba consulta, né? Aqui ó, a aba consulta com a aba faturamento. Então, o CN, essa variável CN, vamos dizer assim, é o tubo, é o fio que vai comunicar uma com a outra. Entendeu? A aba consulta com a aba faturamento. E por dentro desse fio que está conectando, vai passar informação. Essas informações é o nosso record set, que é a nossa próxima variável. DIN RS as new adodb.recordset. Feito isto, eu vou trazer aqui uma variável também de uma string, tudo bem? Que vai ser a minha query. Vou colocar aqui, ó, query as string. E vou fazer um DIN e as long, que isso aqui vai me ajudar a trazer o cabeçalho da minha tabela, essa variável, tá? Você já vai entender. Vamos lá então. Primeiro de tudo, eu preciso conectar. Vou fazer a conexão com a aba faturamento. Para fazer a conexão, nós precisamos de uma connection string. Que raio que é a connection string? Veja bem, a connection string você vai dizer para ele com que tipo de fonte de dados você está trabalhando. Se é um banco de dados SQL Server, se é um banco de dados Oracle, se é um MySQL, se é um arquivo de Access, se é um arquivo de Excel, que é o nosso caso, se é um arquivo CSV, para cada uma dessas fontes que eu citei, existe uma string diferente. Marcos do céu, vou ter que decorar tudo isso? Não, relaxa, tá tudo tranquilo. Eu não perco meu tempo decorando isso. Eu venho aqui no site, connection string, tá até aqui, ó. Connection strings. Forgot that connection string. Esqueceu aquela string de conexão? Clica aqui. Ah, Marcos, você está fazendo propaganda aí do seu site. Não, não é meu não. É que eu admiro mesmo e eu utilizo, mas não é meu site, tá legal? Então aqui ó, tem vários tipos de fonte que nós podemos conectar. O Excel se encontra aqui, ó, Excel. Vou clicar aqui no Excel. Eu quero essas fontes aqui, essas strings ODBC. Eu vou rolar aqui para você ver a variedade de string que nós temos aqui, né? Estou procurando a ODBC aqui, ó, ODBC. Eu vou utilizar, bom, tanto faz dessas duas aqui, ele fala que Standard for Versions 97 e 2003, mas as duas são idênticas, tá vendo? Essa aqui de cima e a de baixo é idêntica, o que é muito curioso, porque na versão 97 a 2003, né, não existia o XLSX, o XLSM, o XLSB. Essas extensões no Excel passaram a existir apenas a partir da versão 2007. Mas tudo bem, vamos lá. Vou copiar aqui a minha string de conexão, Ctrl C, venho aqui e vou fazer a cn.connectionString igual, abro aspas, fecho aspas e vou colar a minha connection string bem aqui. Ela ocupa um bocado de espaço aqui na tela, né? Então eu vou até fazer uma quebra aqui, ó, espaço, underline, enter, para poder caber e você poder enxergar o que está acontecendo aqui, ó. Essa é a minha string. Então ele fala driver, Microsoft Excel driver,
com extensões de arquivo, né? Posso conectar arquivo XLS, arquivo XLSX, XLSM, XLSB. Neste caso, meu arquivo aqui, ó, tá vendo aqui em cima? Ele é um XLSB. Só que o arquivo que eu quero conectar não é esse aqui. Não está no C2 pontos, MyExcel, XLS. Eu quero conectar neste próprio arquivo que eu estou utilizando. Então, aqui, ó, vou fechar minhas aspas aqui no dbq igual e vou concatenar com this workbook full name. Pronto, é essa pasta de trabalho. Ele vai trazer todo o caminho para o meu arquivo, desde a raiz, né, todos os subdiretórios, até o nome do meu arquivo e extensão. Então, this workbook full name, resolvido. Ele já sabe a que arquivo ele tem que conectar. E vou agora abrir a conexão. cn.open. Pronto, nossa conexão está aberta. Quando você trabalha com ADO, uma vez que você abre a conexão, daqui a pouco nós vamos abrir também o nosso record set. Como nós faremos isso, é importante depois você fechar também essas conexões de record set para não ficar ocupando espaço na memória de bobeira e por questão de segurança também. É sempre bom você fechar essas conexões. Eu já vou fazer então o código que fecha essas conexões. Então, cn.close, ele fecha a conexão, né? Aqui nós abrimos, aqui nós abrimos, aqui estamos fechando, e vou falar que o meu cn não é nada. Set cn, meu objeto cn, igual a nothing. E agora o meu record set é a mesma coisa. Record set.close, clone não, close, e set rs igual a nothing. Pronto, nothing. Resolvido. Então agora aqui eu abro minha conexão, aqui eu fecho minha conexão. O interessante é o que vai acontecer no meio disso tudo. Tá legal? Vamos então fazer o seguinte. Eu quero colocar as informações aqui nessa aba consulta. Esse aqui é meu objetivo, eu quero colocar as informações aqui. Quando eu consulto, ele não traz logo de cara os cabeçalhos. Então eu não vou plotar as informações aqui a partir de A1. Eu vou colocar a partir de A2. Mas vamos supor que eu faço consultas constantes aqui nessa planilha. É importante que antes de eu trazer a informação, eu limpe os dados que estavam aqui antes, né? Vamos supor que hoje eu tenho uma base de dados que vai ocupar esse espaço aqui, por exemplo, né? Pronto. Só que amanhã eu vou consultar e eu só tenho 10 linhas. Então os próximos dados eles vão entrar aqui como novos dados, né? E vão vir para cá. E esse aqui vai continuar aqui embaixo. Então é importante que eu limpe a minha base antes de trazer as informações. Ó, a minha base ela vai até a coluna K. Então é esse intervalo que eu vou limpar. Consulta, a aba consulta, ela está aqui no VBE, o nome dela é planilha 1. É com ela que eu vou trabalhar, planilha 1. Então olha só. Planilha 1 ponto range de A1 até K. Rows count ponto clear contents. Vou limpar o conteúdo, porque eu não vou colocar nenhuma formatação aqui, eu só quero que limpe conteúdo, tudo certo. Então, esse código aqui já está fazendo a limpeza, né? E agora eu vou efetivamente fazer a nossa consulta, tudo bem? A nossa consulta, eu vou fazer ela dentro dessa string aqui, da nossa query, tá certo? Então, query é igual a aspas, aspas, porque ela é uma string, é um texto. É aqui que eu vou colocar a consulta. As consultas que você faz dentro do ADO, elas utilizam uma linguagem. Sim, Marcos. Eu sei, você está aí no VBA, né? Sim, nós estamos no VBA, mas as consultas que você faz no ADO, você vai fazer utilizando ela, a linda, a maravilhosa, a abençoada linguagem SQL, Structured Query Language, né? É uma linguagem estruturada de busca, de consulta. Neste caso, como estamos fazendo uma consulta no Excel, a língua que ela fala, né? Vamos dizer assim,
O idioma do SQL que nós vamos utilizar aqui é o idioma do Access. Ele fala o padrão do Access. Caso você esteja trabalhando com um banco de dados efetivamente, né, um SQL Server, você vai utilizar os comandos do SQL Server. É claro que para todos eles você tem os mesmos comandos padrões de banco de dados, né, referente à inserção de dados, edição, exclusão e consulta de dados. Isso é comum a todos eles. Porém, conforme muda o banco de dados, né, se você vai utilizar um Oracle ou uma SQL, você tem suas peculiaridades em relação às suas funções, em relação a como trabalhar com alguns tipos de dados, né? Na criação de tabelas, definir lá os tipos de dados, tem variações em relação a isso, mas o que nós vamos fazer aqui é bem padrão em relação a todos os bancos de dados, tudo bem? Vamos começar com uma query simples. Para fazer uma consulta, eu vou digitar aqui select. Essa palavrinha é mágica, tá legal? Estou falando para ele, eu quero consultar o quê? Tudo. Eu quero tudo o que tem aqui na minha aba faturamento. Então, se é tudo, asterisco, ok? Asterisco. From, então você quer tudo da onde? From, da aba faturamento. Eu tenho que especificar. Vamos supor que eu tivesse várias abas aqui, né? Eu tenho que especificar para ele de que aba que eu estou falando. Então, abro colchetes, faturamento, cifrão, fecho colchetes. Sim, o cifrão é importante, tá? Nesse caso, se você estivesse trabalhando com SQL Server, nem precisaria do colchetes. Você só põe aqui o nome da tabela e está tudo certo. Agora, no Excel, você põe os colchetes e põe o cifrão aqui no finalzinho. Quando eu termino a minha query, uma excelente prática é você colocar um ponto e vírgula. Aí o sistema vai entender, pronto, a query dele termina aqui. Pois bem, estou pedindo para ele trazer tudo da tabela faturamento. Estou limpando aqui o que tem na minha planilha e agora eu vou colocar na minha aba consulta as informações que ele está consultando, né? Eu vou fazer o seguinte para ele. Set rs, que é a nossa variável aqui de record set, é igual a cn.execute query. Isso aqui é como se fosse uma receita, é como se fosse um pedido, né? Olha, eu estou fazendo um pedido aqui para você, só que é só o texto. Aqui, quando eu faço esse set rs, cn, execute query, falando para o seguinte, ó, pega esse pedido aqui, vai lá, busca as informações que eu estou pedindo nessa lista e traz para mim e coloca dentro do RS. Então, quando ele executa essa linha, ele faz todo esse processo já, entendeu? Legal. Então, RS já tem as informações que eu preciso, basta eu colocar na minha planilha. Então, planilha1.range A2, eu vou colocar em A2, ponto copy from record set, copia do record set, que record set? RS, que é o que nós definimos aqui em cima. Pronto, está feito o nosso código para trazer todos os dados dessa aba. Olha só, essa aba aqui, ela possui uma base de 73.535 linhas. Então, é um bocado de registro que nós temos aqui, né? Deixa eu salvar o meu arquivo e deixa eu inverter esses dois aqui, porque primeiro eu fecho o record set e depois eu fecho a conexão. Ctrl X, colocar ele aqui para cima. Então, primeiro o record set e depois eu fecho a conexão, porque se a conexão estiver fechada, quer dizer que o record set já nem existe mais. Então, primeiro o record set, depois a conexão. Vamos lá então, F5. Pronto. Olha que velocidade, né? Tá aqui, ó, 73.535 registros, porém, como você está percebendo aí, ele não traz os cabeçalhos. É o próximo passo, né? Nós vamos criar aqui um código que vai trazer os cabeçalhos para preencher esse espaço aqui. Como faremos isso? Depois de colocar os dados aqui na planilha, nós vamos criar um loop. For i igual a 0. For i igual a 0, porque é dentro do record set, a contagem dele não começa em 1, começa em 0. To rs
fields.count. RS fields, o que é fields? Fields é campos, né? Campos, colunas. Count, você vai fazer a contagem de campos. Porém, vamos pensar o seguinte: como no Excel tudo começa em 1, né? Começa em 1 no Excel, linha 1, coluna 1, não começa do zero, né? Então, quando eu fizer a referência à minha célula, eu vou ter que fazer nesse I mais 1, porque se eu falar para ele pegar a célula de linha 0 ou coluna 0, vai dar erro. E o campo também, eu vou ter que fazer uma subtração de 1 para compensar. Então, menos 1, planilha 1, ponto cells, row index. Qual a linha que eu quero preencher? É a linha 1, né? A linha do cabeçalho. Então, linha 1. E a coluna é a variável I mais 1. Tem que compensar isso, que a nossa coluna no Excel começa a partir de 1. Fechei, igual rs.fields e name. Pronto, coloquei a indexação do campo que eu quero, name. E agora vamos executar a nossa query. F5 está fazendo a consulta. Ao final, quando termina de copiar todo o record set, ele preenche aqui os cabeçalhos. Perfeito. Marcos, eu consigo fazer isso para um outro arquivo? Consigo. Você consegue manipular. Vou pegar, estou em um arquivo de Excel, eu posso pegar a base, consultar em uma outra pasta de trabalho e colocar em uma outra pasta de trabalho ainda, que não interfira com a minha pasta de trabalho. Tudo bem? É uma possibilidade. Marcos, então eu conseguiria consultar, por exemplo, para utilizar isso como uma base para uma dinâmica, né? Sim, você consegue. Provavelmente você não vai precisar, tá? Mas você consegue. Por que eu digo não vai precisar? Você poderia aplicar filtros aqui, né? Para não trazer esse record set completo. Você vai ver que na linguagem SQL você consegue manipular muito esse código para você trazer só aquilo que você quer, daquele produto, daquele cliente, daquela data. Você vai colocando condições para atender esses critérios, mas você também consegue criar resumos. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse aqui trazer apenas o total de quantidade por cidade, tá? Então, quantidade, eu vou fazer melhor, por estado, aqui ó, o F e quantidade. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui na minha query eu vou falar para ele que eu quero que ele selecione, atenção ao nome dos campos, né? Eu quero que ele selecione o F, vou colocar aqui minúsculo, o F, e eu quero o total de quantidade. Então preciso fazer aqui a soma, sum, quantidade. É só isso? Não, não é só isso. Porque como eu estou querendo fazer um resumo, né? Ele não vai conseguir somar por quantidade se eu não agrupar isso primeiro. Para fazer o agrupamento é muito simples. Eu venho aqui, ó, group by UF. Então sempre que eu vou fazer uma soma, né, eu quero um resumo, quero compactar aqui as informações, eu preciso fazer um group by para ele poder entender como que ele vai agrupar essa soma da quantidade. Entendeu? Então agora, vamos lá. Para começar, o meu clear content está certo, tá, é só executar. Vamos lá, F5. Pronto. Marcos, mas ele trouxe um nome esquisito aqui, né? Deixa eu formatar aqui minhas quantidades. Ele trouxe um nome esquisito por quê? Porque quando eu trago uma expressão, no caso a soma, ele não vai manter o nome quantidade aqui para minha coluna. Essa coluna fica sem um rótulo, ok? Então é preciso que você coloque aqui um rótulo para ela, por exemplo, total, vou colocar aqui, total quantidade. Opa, não gosto de usar espaço, total quantidade. Soma de quantidade, total quantidade. Então você coloca o rótulo que você achar mais adequado e agora quando eu consultar, pronto, ó, ele já traz a coluna adequada. Percebe então que quando nós falamos de VBA, ADO e SQL, o céu é o limite. E isso que eu estou te mostrando aqui é só a ponta do iceberg. Se você
olhar lá no nosso curso VBA Master Code, todos os módulos detalhado para você aprender passo a passo e todas as possibilidades de manipulação desses dados. Eu tenho certeza que você vai sair aplicando para ontem esse conhecimento aí no seu dia a dia, tá bom? Gostou? Deu certo? Então já se inscreve aí no canal, marca aí o sininho para receber todas as notificações, já curte aqui essa aula se realmente eu te ajudei e eu tô te esperando lá no VBA Master Code, lá no módulo de ADO, para você poder aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Te espero lá.